Olá, galera vitoriosa do Lavoisier, estou na área para mais uma aula de redação, continuando aquele conteúdo da aula passada sobre como fazer uma introdução nota 1000. Na aula passada você conheceu algumas introduções criativas e hoje você vai aprender duas técnicas de introdução nota máxima. Sabe aquela introdução que vai conquistar a banca, que vai fazer com que os corretores, ao deparar com a sua redação, se sintam fascinados pelo seu texto? E ao se depararem com essa introdução perfeita, eles sabem que o desenvolvimento dessa redação e a conclusão será de uma redação de excelência. Então, hoje, duas técnicas para que você desenvolva habilidades para fazer essa introdução que vai cativar a banca. Imagine aí, a banca deparando com a sua redação. Cada um dos corretores diante da sua redação. E ele percebe que se trata de uma redação de alguém que saiu da caixa, que apresentou uma citação, que contextualizou essa citação e em seguida apresentou a tese. Os corretores vão perceber que você é alguém que tem intimidade com as palavras, é alguém que tem intimidade com a escrita. E aí já vai lendo o seu texto suave, feliz, porque sabe que é uma redação de gente inteligente. Então, a partir de agora, duas fórmulas para que você faça uma introdução nota máxima. Lembrando que nesse momento inicial, você está adquirindo habilidades para redação estilo Enem. Em breve estaremos trabalhando com redações estilo vestibulares, tá? Por isso que eu falo, introdução nota 1000. E hoje você vai conhecer algumas introduções de candidatos do Enem que tiraram nota 1000. A cada uma dessas introduções, você vai perceber a técnica que essas pessoas utilizaram para que você também utilize em seus textos. Vamos conhecer então a primeira redação. Você vai conhecer agora a introdução do candidato Daniel Gomes, que tirou 1000 no Enem de 2019. Vamos lá. O tema do Enem do ano passado foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Veja só a introdução dele. Observe-se nessa introdução, ele faz a citação, se ele faz uma explicação breve da citação, se ele faz o contexto do problema que ele vai discutir na redação, se ele apresenta a tese, preste atenção então na introdução. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga, a história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e à negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribui para a perpetuação desse cenário negativo. Esta foi a introdução. Introdução magnífica, introdução perfeita, introdução que conquistou a banca, introdução que contribuiu para que esse candidato tirasse 1000. Você pode fazer uma introdução assim. Você vai conseguir. Vamos agora fazer a anatomia dessa introdução para que você perceba cada um dos elementos da fórmula que eu vou passar para você.
E você vai perceber que ele fez uma citação, fez uma breve explicação dessa citação, fez o contexto do problema, apresentou o problema a ser discutido no desenvolvimento e, em seguida, apresentou a tese. Vamos fazer a anatomia dessa introdução. Preste atenção. Nesse primeiro período, ele apresenta a citação. No segundo período, ele faz uma explicação, uma breve explicação da citação que ele fez. E, no quarto período, ele contextualiza o problema que ele vai discutir no desenvolvimento. Faltou o que agora? Faltou a tese. Olha só a tese aqui embaixo. Então, nessa introdução, o candidato Daniel utilizou a seguinte fórmula: citação mais explicação, contexto do problema, tese. A citação. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Temos aqui a citação. Em seguida, ele apresenta uma breve explicação. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Veja só a primeira parte aqui, ó. Citação. Em seguida, ele faz uma breve explicação sobre essa citação. O que faltou agora? O contexto do problema apresentado pelo tema. De maneira análoga, a história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Ele apresentou aqui a citação, fez uma breve explicação. E agora, o que está faltando para que essa introdução seja perfeita? Exatamente, está faltando a tese. Veja só, assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e à negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Vamos conhecer agora uma introdução bem menor do que essa, que foi utilizado também a mesma técnica. Às vezes, na própria citação, você já pode fazer explicação, definir melhor essa citação e em seguida apresentar já o contexto do problema que você vai discutir e depois a tese. Confira essa introdução. Em sua obra Cidadãos de Papel, o célebre escritor Gilberto de Menstein disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere à desigualdade de acesso aos benefícios normativos. Diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Veja a tese. Essa realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para infraestrutura de regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes. O que ela fez para garantir uma nota de excelência? No primeiro período, ela fez a citação, olha só, em sua obra Cidadãos de Papel, o célebre escritor Gilberto de Menstein, e aqui já começa a explicação, disserta acerca da inefetividade dos direitos constitucionais, sobretudo no que se refere às desigualdades de acesso aos benefícios normativos. No segundo período, ela
já faz o contexto do problema que ela vai discutir no desenvolvimento, problema esse apresentado pelo INEP para discussão. Qual era o tema? Democratização do cinema no Brasil. Olha só, diante disso, a conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja vista que o acesso ao cinema no país ainda não é democrático. Veja o contexto do problema que ela vai discutir. Ela está apresentando, então, aqui no segundo desenvolvimento, exatamente isso, ó, o que ela vai levar para a discussão. E no terceiro período, ela apresenta a base da argumentação. A tese, essa realidade se deve essencialmente à falta de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas e à urbanização desordenada das urbes. Então, ela fez a citação, junto com uma breve explicação, apresentou o contexto do problema, especificamente no segundo período, e no terceiro período apresentou a tese. Essa é, então, a primeira fórmula de uma introdução nota máxima. Anote aí. Às vezes, falta aquele filme, aquele seriado, aquela citação de um romance, de um filósofo, de um sociólogo, de outra disciplina para que você apresente na sua introdução. E aí, o que fazer? Desesperar? Chorar? Não. Você pode fazer o contexto do problema e apresentar a sua tese. Veja só a fórmula. Contexto do problema mais tese. Isso também é uma introdução que pode garantir uma nota máxima. Veja só esses exemplos aqui de redação utilizando esta técnica. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, TICs. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento, por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digital. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática: a perda de autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos democráticos. Ela utiliza, então, no primeiro período, um contexto que remete um pouco ao passado, mas que está relacionado ao presente. No segundo período, ela amplia esse contexto, a mesma coisa no terceiro período, e no quarto período ela apresenta a tese, o objeto da discussão na redação dela. Ela, então, fez o contexto do problema e a tese. Veja que é uma tese bem mais simples. Mas se de repente você não tem aquela citação magnífica para citar no seu texto, faça desse jeito. Contexto do problema mais a tese. Vamos conhecer mais uma introdução nota 1000 de alguém que tirou 1000 utilizando essa técnica? O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema.
Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Veja que nessa redação o candidato começou fazendo o contexto aqui no primeiro período, ampliou esse contexto no segundo período, contexto do problema, e no terceiro período apresentou o objeto de discussão da redação dele, ou seja, a tese. Anota então essa técnica simples, mas poderosa. Numa introdução utilizando a técnica do contexto mais a tese, você pode aproveitar para apresentar um dado. Esse dado pode ser aquele apresentado lá na sua proposta de redação, ou aquele dado que você tem guardado aí no seu HD mental, que pode ser útil para a sua citação. Veja esse exemplo. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Esse dado aqui estava na proposta de redação sobre o tema da violência contra a mulher. Ela aproveitou então esse dado para começar a introdução. Veja a continuidade. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Introdução pequena, começou a contextualizar o problema, apresentando um dado, alarga esse contexto apresentando outro dado e em seguida apresenta a tese. Anote aí a fórmula. Primeira fórmula, citação mais explicação, contexto do problema, o problema que você vai discutir no seu desenvolvimento, mais a tese. Segunda técnica, você vai apresentar o contexto do problema mais a tese. Anote aí. Temos aí então duas fórmulas para que você faça uma introdução nota máxima. Em breve estaremos apresentando mais algumas fórmulas de introdução nota máxima. Chegamos ao final de nossa aula. Não se esqueça de que você deve permanecer nesse isolamento social, curtindo da melhor forma possível, estudando e tendo certeza de que você será vitoriosa, será vitorioso na prova do Enem e dos vestibulares que você vai fazer. Saúde, paz, felicidade, sucesso. E até a próxima aula.